Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 13 ao 21. Naqueles dias os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Salmo responsorial, retirado do Salmo 117. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas, o Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 ao 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Preendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Meditando a Palavra de Deus. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos os chefes dos sacerdotes admirados com as palavras dos discípulos e sem poderem negar os fatos. Grandes eram os sinais realizados. O Senhor, ao ressuscitar, quebra as cadeias da morte e faz com que a boa notícia da ressurreição se espalhe e encante as pessoas. O Evangelho de hoje faz parte da conclusão do Evangelho de Marcos e pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a manifestação do ressuscitado a Maria Madalena. Depois, a 2 dos discípulos. E por fim, aos 11.
Nas duas primeiras aparições, temos de um lado o testemunho daqueles que viram o ressuscitado e de outro o descrédito de quem recebe este anúncio. A terceira aparição acontece para toda a comunidade para quebrar-lhe os corações endurecidos e para que despertem para a fé. A ressurreição de Cristo coloca-nos em um estado permanente de anúncio, testemunho e, principalmente, de missão. Ir pelo mundo e anunciar o Evangelho é a tarefa de todos nós. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.